A Copa do Brasil costuma reservar para nós uma amostra dos momentos lindos que uma torcida nacional como a do Flamengo proporciona. E o Maranhão inteiro parece ter virado Maracanã. A Jamaica brasileira, na verdade, virou a casa de Zico e de seus amantes. E ali o Flamengo desempenhou um jogo razoável e fez uma vitória magra, mas que já deve praticamente garantir e encaminhar a classificação da Copa do Brasil. E o melhor, descansando aqueles seus principais jogadores e deixando eles mais preparados para uma maratona de jogos que na próxima semana vai ter o Cruzeiro fora de casa e também o jogo mais importante até aqui da temporada contra o Central Córdoba na Argentina. Mas nem tudo são flores, né? A partida não foi tão boa assim e a gente vai abordar todos os pontos negativos e positivos, foram também muitos, desse jogo, falando sobre tática sem tatiquês. O primeiro adversário que o Flamengo teve de enfrentar foi o gramado, né? E isso, infelizmente, não deixou de ocorrer ao longo de toda a partida. Isso foi um inimigo a mais e o outro inimigo foi o time bem armado por Antônio Carlos Zago. Mas vamos entender taticamente como os times foram para campo a partir de agora. O Flamengo foi com 11 jogadores reservas, né? Se é que dá para chamar assim, afinal de contas o Felipe Luiz faz bastante rotação no elenco, né? E foi com essa escalação, sem o Juninho entre os titulares, o que traria alguma complexidade para enfrentar uma equipe que se defenderia num 4-5-1, até parecia um 4-3-3, mas na verdade era um 4-5-1 e o Rodrigo Alves, por exemplo, ponta, meia ponta, era muito mais um volante pelo lado na prática durante o jogo. A gente vai entender já já como o Flamengo tinha de intenções de atacar. Pelo lado direito, o Flamengo tentava impor ao Botafogo uma inferioridade numérica na sua última linha, ou seja, tentava com o Varela atacando o espaço às costas do Rodrigo Alves e com o Luiz Araújo induzindo o Evandro a ficar mais perto dele, tentava com isso gerar uma situação em que o Flamengo conseguiria jogar com ele na profundidade. Do outro lado, a ideia era ter a bola no pé num espaço mais reduzido para que quando a bola passasse ali a ser trabalhada pelo lado esquerdo da saída de bola, o time tivesse ali alguma possibilidade de ter superioridade numérica, né, por construção por dentro. Então, eram duas intenções de superioridade numérica. Uma pelo lado direito, mas o Rodrigo Alves neutralizava, e a gente vai mostrar isso ao longo do jogo, e outra pelo lado esquerdo, a partir da tentativa de induzir o Gabriel e o Guilherme, especialmente do Botafogo, e gerar espaço entre as linhas para o Michael em espaço curto, tentar driblar, cavar faltas, gerar situações de bola parada, gerar finalizações, gerar situações em espaço curto. Isso até que, por incrível que pareça, deu um pouco mais certo, e a gente vai mostrar isso já já. O mapa de calor do primeiro tempo já mostra que deu mais ou menos certo. Você pode ver aí na tela se eu editei certo, como o Flamengo ficou penso pro lado esquerdo, praticamente só jogou por esse lado esquerdo e conseguia ter no Michael um cara que recebia essa bola, mas não tinha ninguém capaz de prender essa bola no campo de ataque, função que o Pedro executa quando está jogando e que o Gerson executa quando o Pedro não está jogando. Mas bora para campo, pro campo de jogo, entender um pouco mais sobre isso. Enquanto a gente caminha até o campo, lá no Maranhão, aqui perto, eu peço que vocês deixem o like, né? Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Eu quero alcançar os 100 mil inscritos o quanto antes e vou ao Mundial de Clubes fazer a cobertura do Flamengo. O que já me faz te convidar para se tornar membro do canal também. Membros do canal do Falso 9 contribuem com simbólicos R$5 por mês, mas de grão em grão a galinha enche o papo e isso faz com que a gente consiga ter também um certo fomento para conseguir ir até os Estados Unidos ali e a partir disso a gente entrega algumas contrapartidas. A principal contrapartida, que é linear, vai durar para sempre, é o meu comentário tático durante todos os jogos do Flamengo via WhatsApp. Então você passa a acessar um canal de WhatsApp, que também tem um grupo comigo e os outros membros, e nesse canal eu faço transmissão tática durante todos os jogos do time. Além disso, durante a viagem você vai acompanhar conteúdo vlog meu exclusivo aos membros, mesa redonda exclusiva aos membros, com meu irmão que vai estar comigo acompanhando essa viagem e com outros convidados ilustres que a gente vai acompanhar por ali. Então, vamos
apoiar esse trabalho independente e também quem já apoia, quiser fazer um upgrade, vai me ajudar mais, vai me deixar mais feliz ainda, mas não vai ter outros benefícios, todo mundo ter os mesmos benefícios, tá bom? Então vamos lá pro campo de jogo, espero que já tenha deixado o like, mas notei que você esqueceu, eu tô olhando aí tua tela. Tá, mas vamos lá. Botafogo concedia espaço para o Flamengo construir e o Flamengo tinha que tentar circular essa bola para tentar encontrar espaço dentro dessa linha de 5 no meio de campo que o time do Botafogo impunha. Então, aí a gente vê muito claro. E o que eu destaquei nessa imagem? Destaquei para vocês. O Rodrigo Alves, como eu já tinha falado, ele era um cara híbrido ali entre uma linha de 5 defensiva e uma linha de 5 na linha de meio. Por quê? Porque ele estava ali também para proteger a profundidade, porque o Flamengo ataca na amplitude com o lateral pelo lado direito, diferente do lado esquerdo, onde você vai ver destacado aí metade do Michael e o lateral adversário faz a defesa, ou seja, você tem um lateral batendo com o ponta nos dois casos, só que um dos casos o defensor é lateral e no outro caso o ponta é lateral, muito por conta dessa assimetria de proposta do Flamengo, e essa assimetria de proposta do Flamengo gerou uma compensação do adversário que foi muito inteligente projetada pelo Antônio Carlos Zago. Note que o Flamengo também tinha outras intenções ali. Ele acabava gerando uma superioridade numérica nessa última linha e o desafio era colocar a bola para acionar essa última linha. Qual que era, teoricamente, o caminho mais simples? Colocar ela em Bruno Henrique ou em Plata. Só que ali tinha uma certa dificuldade, especialmente do Bruno, de dominar o jogo de costas. Não é a dele. E é por isso que o Felipe tinha que ter começado com o Juninho, né? Vamos combinar. Só o Juninho não tem direito de perder gol, né? O Bruno Henrique pode perder 1000 gols e ele vai titular no jogo seguinte. Breve cornetada. Vamos seguir aqui. E aí, a ideia era o quê? Colocar a bola fosse em um daqueles pontos que a gente tinha falado, ou seja no Varela, seja no Michael, já que por dentro não tinha jogo e isso era um erro, né? Até o time ficava bem congestionado no jogo por dentro, porque Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata acabavam congestionando o setor e não entregando uma profundidade que empurrasse esses zagueiros para trás, né? E aí o Flamengo ficava rodando a bola em U, o jogo ficava, digamos assim, meio modorrento, o adversário muito compacto, fechava esse bloco, se fechava em Copas, digamos assim, ou se fechava na Copa do Brasil. Nossa, péssima piada. E assim o jogo ficava muito chato. Mas é normal, esse tipo de jogo é chato mesmo pela sua essência, porque tem um adversário muito pronto para defender, mas que não tem contra-ataque. E aí tem uma especificidade que eu vou falar no final do primeiro tempo, no final da análise do primeiro tempo aqui. E aí, isso seria a tônica do jogo. Os zagueiros do Flamengo fizeram um bom primeiro tempo, tentando acionar, fosse a profundidade com Varela, fosse esse entrelinhas. O Danilo era o que tinha mais encorajamento, né, pela qualidade que tem, não que o João Vitor não tenha, mas ele tem o combo, qualidade, confiança, experiência, e aí ele conseguia de vez em quando acionar ali, fosse o Bruno Henrique, fosse o Plata, o que não necessariamente dava tanto resultado assim, tá? Mas era tentado, e aí as diagonais aconteciam. Quando o time jogava pela direita, acabava que o Ayrton ficava um pouco mais livre, muito porque não tinha um encaixe natural para ele por ali, né? Ele teria que arrastar o ponta, que não estava orientado tal qual o Rodrigo Alves, mas do lado direito o Varela estava o tempo inteiro, aí eu destaquei ele, ó, ele estava o tempo inteiro pronto para atacar a profundidade, como se fosse o Wesley em campo, tá? E ele tem se desenvolvido muito ofensivamente, tá dando gosto ver o Varela jogar, tá? E aí a gente nota, o Ayrton Lucas está recuando a bola, o Varela já tá, antes da bola chegar do Danilo, já tá ajeitando o perfilamento, já tá pronto para atacar a profundidade, o Rodrigo Alves já tá dividindo referência, mas aqui o Danilo tentou arriscar o passe por dentro, né? Só que como o Botafogo tava jogando mais baixo ali, era muito difícil essa bola entrar, tinha muito espaço, muito pouco espaço útil para que essa bola alcançasse a profundidade, tá? Aqui a gente vai ver, né, o João Vitor recebendo essa bola e a gente nota que o atacante, né, o meia que joga mais por dentro, né, o Gama que joga mais por dentro do que o Rodrigo Alves, ele não consegue ir no João Vitor, por quê? Porque ele tem que proteger o passe por dentro pro Luiz Araújo. Ao mesmo tempo, o Rodrigo Alves não consegue ficar direto no Varela, senão ele também vai desproteger e o Luiz Araújo vai ocupar esse espaço. E aí, com essa dúvida gerada, o João Vitor conseguia ter tempo e espaço para dar bons passes, e deu bons passes no primeiro tempo. Aqui ele acionou a profundidade num contexto muito
muito difícil, tá? Eu não concordo com o Felipe Luiz quando ele fala que o Flamengo jogou pouco na profundidade. Ele tentou, mas não estava entregue à profundidade. O adversário estava segurando ali o espaço na profundidade, tá? Aqui a gente nota, de novo, o time deles muito espaçado, e notem como o lateral direito do Botafogo tá sempre preocupado com o Michael. Essa amplitude dava resultado. E como o Rodrigo Alves fazia esse híbrido, né, ali do outro lado, precisando sempre marcar o Varela. E quem tivesse do lado direito da construção do Flamengo acabava sempre tendo espaço e tempo. Por quê? Porque a ideia desses meio-campistas do Botafogo era fechar a linha de passe por dentro, gerar possibilidade de interceptações, e eles foram muito competentes nisso, obrigando o Flamengo a jogar em U o primeiro tempo inteiro. Jogar em U é isso, né? O lateral direito pro volante, o volante pro zagueiro pela direita, o zagueiro pela direita, pro zagueiro pela esquerda, o zagueiro pela esquerda, pro lateral esquerdo, ponta esquerda, e assim o negócio ia e realmente desafiava o nosso sono, né? Especialmente quem curtiu o feriado, quem fez um churrasquinho, né? E já tava meio, digamos assim, cansado, né? Meio cansado já nesse momento do feriado, tá? Mas o que acontecia, né? O que o Flamengo conseguia gerar perigo? Exatamente quando ele perdia a bola. Olha só, mas que loucura! Falso 9, o que tu usou no feriado pra falar um negócio desse? Calma, eu vou te explicar. Quando você tem um adversário extremamente fechado, que tá também no contra-ataque, que não te entrega uma grande ameaça no contra-ataque, que não tem caras muito velozes ou orientados a contra-atacar, e que quando recupera a bola, acabam jogando uma bola longa num cara lento de referência, como era o caso do Botafogo, você precisa se expor mais, precisa ter uma circulação de bola mais rápida. Por quê? Porque até quando você perde essa bola, você acaba gerando perde-pressiona, e esse perde-pressiona vai pegar o teu adversário saindo, e pegar o adversário saindo vai te colocar num contexto de contra-ataque. Então, resumindo o que eu tô falando, nesses jogos você precisa jogar rápido, trocar passes rápidos. O gramado tava péssimo, não tem problema, troca passe rápido e erra passe. Erra passe, não tem problema, quer dizer, tem problema, mas não tem tanto problema errar o passe, porque se você errar o passe, como você tem um perde-pressiona arrumado e o teu adversário não tem contragolpe, você vai roubar essa bola. E quando você roubar essa bola, o adversário vai estar saindo. Como ele vai estar saindo, ele vai te entregar o contra-ataque. Então, se o espaço tá caro, se você não consegue acessar a profundidade, porque os caras defendem bem a profundidade quando você tá organizado para atacar, tente contra-atacar. Para você induzir contra-ataque, você tem que ou entregar a bola pro adversário, não ia ser muito o caso contra o Botafogo, ou fazer perde-pressiona. Você só faz perde-pressiona se você arriscar passe, se você errar passe. Se você acertar todos os passes, você não perde a bola, logo você não pressiona. Parece loucura, mas é verdade, eu vou te provar. Eu sei que vocês são meio São Tomé, então eu fico sempre provando. Então o Flamengo perdeu a bola. Putz, e agora? Perdeu a bola. Fora falso 9, fora Felipe Luiz. Não, cara, calma. Perdeu a bola, olha o que vai acontecer. Os caras vão tentar sair, e quando eles saem, eles literalmente saem. Veja só que genial, né, essa análise. Pô, é pra isso que vocês pagam. E aí, o que acontece? Quando você recupera, o teu time adversário saiu. E aí, bons passadores, como o Alan, que jogou muito, conseguem acionar o quê? A profundidade. E aí, o jogo de profundidade acontece. E aí, o Michael demorou pra decidir e quase faz um golaço de gênio, né? Quase faz um golaço de gênio, mas como não é o caso, a bola acabou não entrando. Mas você vê que foi a jogada mais perigosa até ali do jogo, né? O jogo tinha 11 minutos ainda estava num contexto inicial, mas já estava chatão. Tu sabe disso. Se tu assistiu o jogo, tu te lembra que estava muito chato, que você já estava bocejando e mais entretido pelo Rômulo Mendonça do que pela própria partida. E aí, isso foi continuando acontecendo, ou não acontecendo, né? Muitas vezes a falta disso gerava uma circulação inócua aí, até porque o adversário não ia se expor, né? Não ia se expor tanto assim. E quando acontecia o erro, ele era, digamos assim, celebrado, não pelos jogadores, mas por mim, porque sabia que de alguma maneira ia gerar o contragolpe. Também em organização ofensiva, eventualmente o time conseguia atacar quando um dos volantes se projetava. Quem fez isso um pouco foi o Alan, mas mesmo assim, ter dois volantes mais fixos ali, realmente não se pagou tanto não, tá? Não se pagou tanto não, acho que ele se preocupou muito mais em dar ritmo pros dois, do que de fato em taticamente arrumar o time pra ganhar do Botafogo, e tá tudo bem, tá? Foi uma escolha. E aí, foi a grande chance de gol, a primeira grande chance de gol, que não foi tão grande assim, não tava tão limpa assim a bola, e o Luiz
Luiz Araújo acabou finalizando com perigo para fora, né? E, então, o jogo ele tinha ali chances de gol muito caras, né? Tava muito difícil você fazer gol, exceto quando você perdia a bola, tá? E vamos lá. Vamos perder essa bola? Bola parada pro Flamengo, cruzamento na área, e aí o Botafogo vai tentar contra-atacar, tá? Vai tentar contra-atacar, essa bola vai chegar lá, perto da área do Flamengo, e o Flamengo vai cortar. Olha só que maravilha! Agora, quando ele cortou, ele notou que o quê? Só na imagem tem 5 caras, fora o cara que estava no comando do ataque tentando finalizar essa jogada. Isso vai gerar o quê, gente? Isso vai gerar espaço. E aí, o Flamengo vai ter a possibilidade de ele, Flamengo, contra-atacar. E ele, Flamengo, tinha dinâmica para contra-atacar, tinha jogador para dar profundidade e tinha vontade de gerar essa superioridade na última linha, de colocar ali o contexto do lado direito sem necessitar de ter o Rodrigo Alves fazendo linha de 5, fosse no meio, fosse por dentro. E o Michael espaçando essa última linha dos caras a partir do seu posicionamento. Taticamente, o Michael foi importante. Se tecnicamente as coisas não aconteceram bem, taticamente fazia muito sentido tê-lo em campo. E quando ele saiu, o time piorou naquele primeiro momento, né? E aí, a chance de gol realmente clara aconteceu e o Bruno Henrique perdeu, né? Perdeu, ele tem muito crédito, mas, pô, tá infinito, né, esse negócio. Ele perdeu a chance de gol. Eu acho que o gramado também atrapalhou, porque ele tentou finalizar de esquerda, claramente não pegou bem na bola. É muito por conta do gramado. Na segunda bola, o Luiz Araújo se esforçou para conseguir fazer o gol, mas não conseguiu. Notaram como isso de alguma maneira ajudava? Perder a bola era talvez ganhar uma chance? Um erro às vezes gerava 2 acertos? Eu espero ter conseguido deixar claro esse conceito para vocês, sem vocês acharem que eu falei algum absurdo, né? Afinal de contas, o futebol é mais simples do que a gente imagina. E às vezes querendo fazer o decoreba do jogo, 4-3-3, 4-4-2, não sei o que, profundidade, bloco, a gente deixa de analisar o lógico, que é a ocupação de espaço, que é a parte física do jogo. Física do jogo. Sim, eu tô falando de física mesmo, não de educação física ou de parte física. Então, o primeiro tempo ia chegando ao fim e o Flamengo de novo, conseguindo ter chances a partir do quê? A partir da perda da bola e a partir da perda depois da bola do seu adversário, né? Então, assim ele conseguia espaçar esse bloco. E notem como agora há superioridade numérica. É 5 contra 4 na última linha. E esse 5 contra 4 ia, claro, que gerar superioridade, né? Então, você tem superioridade numérica, você conseguiu acionar o Varela nas costas do Rodrigo Alves, era muito raro esse contexto. E aí, é claro que o time ia conseguir gerar uma chance, né? E gerou uma chance claríssima perdida pelo Michael. Michael, pelo amor de Deus, eu te defendo, cara, eu tento te defender, mas pelo amor de Deus, não tem justificativa, cara. Não tem justificativa. Não tem justificativa, tá? Tô leve agora. Fim do primeiro tempo e estava muito claro qual que era o caminho e que também em organização ofensiva o Flamengo não ia ferir ninguém, especialmente sem um cara na referência, porque não jogar por dentro atrapalharia demais o jogo. E o Flamengo ficou torto pro lado esquerdo, muito porque a presença tática do Michael ali fazia sentido. Tanto que o segundo tempo, em organização ofensiva, ele só começou depois da entrada do Juninho, né? Só que o Felipe colocou o Juninho no lugar do Michael. E aí deslocou um canhoto ali para fazer a função do lado esquerdo. Na verdade, abriu mão de ter amplitude por aquele lado. E ao abrir mão de ter amplitude por aquele lado, ele também não melhorou a sua organização ofensiva, né? Afinal de contas, o Juninho se alimentaria do Michael, apesar do Michael estar jogando mal. Mas o Juninho, ele tem um outro fator muito importante dele. O sem bola dele é muito bom. E logo quando ele entrou, o primeiro lance, ele gerou uma chance de gol pro Flamengo. Claríssima, né? Uma das mais claras, só não mais clara do que aquela do Michael, porque não tinha como. E o Bruno Henrique fez isso aí. Tá fogo, Bruno Henrique. Tá muito fogo pra você, meu caro. A gente te entende, a gente te ama, mas o amor, ele fica melhor depois que a gente tem um tempo. E aí, a presença do Juninho acabava ajudando a fixar e a encurtar um pouco, a deixar um pouco mais densa essa linha de defesa. E ele fazia uma dupla com o Plata por dentro. E aí, quando isso acontecia, né, e nesse momento o Everton Cebolinha já tinha entrado, as trocas já estavam num contexto melhor para o Juninho e para o Flamengo, o que acontecia? Espaço dos dois lados.
especialmente quando o time conseguia atacar rápido o seu adversário. E o Juninho fez muito bem de novo, fez quase tudo certo de novo, na verdade fez tudo certo de novo, menos o gol. Ele precisa ter sequência para poder encontrar as redes, né? Mas só o Bruno Henrique, só o Juninho não pode perder gol. Quando ele perde gol, ele fica 10 jogos sem entrar. Eu acho que o Felipe precisa rever um pouco isso, tá? O Felipe, que é ótimo, que eu vivo elogiando, precisa rever um pouco isso. Fato é que a presença do Juninho e a presença do Cebolinha e do Matheus Gonçalves gerou o quê? Gerou um time capaz de atacar a frente da área adversária. Por quê? Porque tinha muita ultrapassagem, tinha caras ali na frente no comando, empurrando a última linha para trás, e esse bloco defensivo passava a ser uma grande linha de 8 jogadores, gerando espaço na frente da área para finalização. Isso começou a acontecer, por quê? Porque esse bloco foi ficando cada vez mais recuado, porque era cada vez mais invadido por jogadores do Flamengo, que cada vez mais afunilavam esse bloco, e isso gerava cada vez mais espaço na frente da área, e esse espaço na frente da área já ocupado também pelo Gerson, o Felipe já soltando um pouco mais o time depois da saída do Everton Araújo. Aqui o Matheus Gonçalves inteligentemente faz o facão por dentro e abre a frente da área inteira pro Gerson, e o Gerson, quem diria, seria o cara que ia tentar finalizar um pouco mais, finalizar de fora da área. Ele tem um bom chute, o Gerson tinha que chutar mais mesmo. E aí isso acontecia também quando a bola circulava pelo outro lado, né? Muito porque a presença na área do Juninho geraria esse espaço. Aqui o Gerson pedindo, pelo amor de Deus, a bola, porque ele ia finalizar, mas o Ayrton, com confiança, e é muito bom ver ele com confiança de novo, ele é um jogador muito agressivo, finalizou por cima, tá? Então o contexto já estava muito melhor, a mudança tática estava feita, o Flamengo com um pivô tinha perigo em organização ofensiva, e no contra-ataque ele não tinha perdido esse perigo, né? Então ver o adversário avançando e perdendo a bola era sempre bom para você conseguir atacar rápido, especialmente pelo lado direito, né, onde você tinha uma cobertura muito bem estabelecida, né? E isso aconteceu e originou uma jogada que terminaria bem, né? Por quê? Porque o time faria de novo aquele contexto, já com o Joshua em campo, mantendo o contexto de dupla de ataque, embora ele seja meia de origem, e a gente já vê essa frente da área cada vez mais desobstruída. O Ayrton Lucas com muito espaço, porque, de novo, a defesa dos caras se comprimia para proteger a área, e aí 3 jogadores dentro da área, 2 deles levantando a mão, né? Tanto o Juninho quanto o Joshua. O Juninho cabeceia muito bem, o goleiro faz um milagre. Por quê? Porque ele não tá conseguindo fazer gol, mas o Joshua fez, e foi a grande história da noite, né? Esse garoto do Ninho, super jovem, que foi o camisa 10 do primeiro troféu na carreira do Felipe Luiz, ainda pelo Sub-17, fazer um gol no profissional. Deu pra ver muita emoção do garoto, e é muito, muito legal ver uma joia começando a desabrochar, e são muitas ali no Ninho e precisam ser aproveitadas. A Copa do Brasil pode ser um ótimo espaço para isso, especialmente no início da competição. Então, um jogo que passou longe de ser um jogo ruim, mas um jogo que entregou mais dificuldades do que a gente esperava, muito porque o Felipe talvez no time inicial não tenha entrado com um time mais adequado, e depois também, quando ele corrigiu, realmente as coisas começaram a acontecer mais ainda. Mas é fato, o time perdeu gols. Eu só discordo que tenha perdido tantos gols assim, né? A gente mostrou todos os gols perdidos aqui. Contexto realmente de gol perdido no primeiro tempo foi o do Bruno Henrique e o do Michael, que sim, ambos eram suficientes para serem gol, mas teve o gramado, teve tudo aí que a gente pode falar, tá bom? Então é um jogo que faz o time crescer, faz o time ganhar tempo no calendário, faz o time descansar os seus titulares, que vão poder fazer uma sequência de 2 grandes jogos contra Cruzeiro fora e Central Córdoba também fora de casa, tá bom? Muito, muito obrigado, espero que tenham curtido o vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like, e eu fui.